Excelentíssimos senhores, excelentíssimas senhoras, 女士们、先生们， é gosto recebermos no Parlamento Português a delegação da República Popular da China. 这非常荣幸的在我们葡萄牙的议会能接待来自中国的代表团。 Eu próprio estive já por mais do que uma vez no Congresso Nacional em Pequim. 我本人呢，已经多次访问了北京的人民代表大会， onde fui muito simpaticamente recebido. Espero poder devolver o gesto. 我在中国呢也受到了这个非常友善的接待。那我希望呢，我们呢也能在这里非常友好的接待各位。 Passava, antes de dar a palavra aos senhores, a apresentar a delegação composta pelos senhores deputados do Parlamento Português. 我现在让我的这个就是我们的代表团来进行发言。 Ao meu lado está o Sr. Presidente da Comissão de Economia, Sr. Deputado Afonso Oliveira. 那我旁边呢，这位呢是经济委员会的负责人。 Ia-lhe pedir ao Sr. Deputado que fizesse a apresentação dos senhores deputados. 那这位议员呢，会让给我们那个简单的介绍一下情况。 Muito obrigado, muito bom dia também, cumprimento-vos e saúdo-vos pela vossa presença aqui no Parlamento Português. 非常感谢，早上好，也非常期待大家能来这里访问。 Terei naturalmente que começar por apresentar o meu colega que está aqui ao meu lado, que é o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República, Sr. Filipe Neto Brandão. 我旁边这位呢，就是我们的预算的委员会的负责人这位议员 Filipe。 Temos nesta reunião as duas comissões representadas, a Comissão de Orçamento e Finanças e a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. 那我们这边呢是两个委员会，一个是预算和财政，还有一个呢是这个公共那个建设和住房。 Ao meu lado direito, o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista, partido que está no governo. 那我右边这位呢是这位议员呢卡洛斯，他是这个社会党的议员，就是现在执政党的议员。 Deputados do Partido Social Democrata, o principal partido da oposição, o maior partido da oposição, assim é que é, a deputada Rosina Pereira. 那我这位旁边这位女士呢，就是我们的社会民主党的，就是我们现在最大的那个反对党的他们的议员。 Os deputados João Barbosa de Melo, Patrícia Dantas, Jorge Mendes, Márcia Passos, do Partido Social Democrata. 然后呢，从我左边一直到那位女士呢，他们呢全都是社会民主党的议员。 O Sr. Deputado Filipe Melo, do Partido Chega, e o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Portanto, são mais dois partidos também da oposição neste Parlamento. 然后呢，最左边两位男士呢，一位是就是他们就是两个比较小的政党的，分别是两个小政党的是吧？议员。 E agora estamos aqui mesmo para vos ouvir. Agora devolvíamos a palavra para que nos dissessem também as questões que querem colocar. Enfim. 那我们呢，现在就是邀请我们这个代表团来讲两句。好，尊敬的主席先生和各位议员先生、女士，大家上午好。 Então, excelentíssimos presidentes e senhoras e senhores, bom dia. 我们是来自中国全国人大常委会预算工作委员会的一个代表团。 Portanto, nós somos uma delegação também de uma comissão de orçamento, portanto, do Congresso Popular. 我们这次是应德国国际合作机构 GIZ 公司的邀请，
来到德国和西班牙来访问。对不起，葡萄牙访问。Portanto, esta visita foi organizada por uma entidade alemã, que é portanto, uma entidade de cooperação alemã, portanto, que organizou esta viagem. Portanto, nós visitamos a Alemanha e agora estamos em Portugal. 我们这一个团一行6人，我是来自我们预算工作委员会的预决算审查室，是这个室的主任。Portanto, a nossa delegação é composta por 6 pessoas. Portanto, eu sou responsável pela supervisão do orçamento. 其他几位先生分别是，这是来自我们委员会的调研室的王全民主任。 Portanto, é o Sr. Wang, que é do gabinete de investigação. 这位是来自我们委员会预算审查室的副主任申鹏先生。 Portanto, este é o vice-diretor também da supervisão. 他旁边的这位是来自于预决算审查室的处长郑伟斌先生。 Portanto, é o Sr. Chen, que também é chefe de secção também da supervisão. 还有2位，这位女士，年轻的女士是来自我们委员会的办公室，夏怡女士。 Portanto, este senhor é do nosso gabinete, Sr. Xia. 他旁边的这位是来自我们委员会的法案室的盛赛赛先生。 Portanto, o Sr. Shan também, que é do nosso gabinete. 陪同我们来访的，这是德国 GIZ 公司的项目主管霍曼先生。 Portanto, o senhor que está ao fundo é da empresa GIZ, o Sr. Homan. 和 GIZ 公司的张文民女士。 E também o Sr. Zhang, também da GIZ. 我们从欧亚大陆的最东端来到了欧亚大陆的最西端。 Portanto, nós viemos do extremo oriente, não é? Do continente euroasiático, e estamos aqui no extremo ocidente do continente euroasiático. 到葡萄牙来访问是我们期待已久的一次出访计划。 Portanto, esta é uma viagem que nós já planeamos há muito tempo. 中国全国人大常委会预算工作委员会，它是我们全国人民代表大会常务委员会的一个工作机构。 Portanto, o nosso organismo é organismo de trabalho, portanto, localizado no Congresso Popular. 关于我们这个委员会的简介呢，已经在送给各位先生女士这个大名片上已经做了介绍。 Portanto, nas folhas que nós demos, estava lá, portanto, uma breve apresentação do nosso organismo. 我再做一个简要的介绍。中国全国人大常委会预算工作委员会，作为常委会的工作机构，它主要承担的职责是，全国人民代表大会和常务委员会审查预算决算、监督预算执行，这是一个非常重要的职责。 Portanto, vou só fazer uma breve apresentação. Portanto, o nosso trabalho principal é fazer a supervisão do orçamento e também a supervisão da implementação do orçamento. Portanto, é um trabalho importante para nós. 同时还有几项重要的职责，比如说对国有资产的管理情况进行监督，对政府的债务情况进行监督。 Portanto, o outro trabalho que nós temos é fazer uma supervisão, a gestão dos ativos públicos e também portanto, a supervisão das dívidas públicas. 还承担着财税立法的重要任务。 E também temos trabalho portanto, na legislação dos impostos. 这次到葡萄牙议会来访问，这是3年新冠疫情结束之后的第一次出访。 Portanto, esta é a nossa primeira visita após a pandemia.
在过去的3年疫情当中，举借政府债务来稳定经济、刺激消费、弥补收支缺口，这恐怕是各个国家一个共同的做法。Portanto, durante os 3 anos de pandemia, portanto, estimular a economia, portanto, gerir dívidas públicas, eu acho que isto são atividades que todos os governos do mundo fazem. 所以在这样一个背景下，怎么把政府债务的发挥它的积极作用，同时也要控制的规模，把债务资金使用好、监督好，使它不会出现债务风险，这也是各个国家政府和议会所关注的事儿。Portanto, como gerir dívidas públicas, dar bem proveito às dívidas públicas, portanto, isto portanto, é de extrema importância para todos os governos. 正是在这样的背景下，我们这次这个代表团的到咱们葡萄牙来，到议会来交流，那么主题就是围绕着政府债务的，特别是地方政府债务的议会监督工作来进行交流。Portanto, o objetivo da nossa viagem foi, portanto, fazer este intercâmbio, não é? Como gerir, como supervisionar, portanto, as dívidas públicas, especialmente as dívidas públicas locais. 好，我就先做这样一个简要介绍。Portanto, isto foi uma breve apresentação. Obrigado. 非常感谢。我也非常荣幸。当然，很显然呢，就是葡萄牙的现实呢和中国的现实呢是不一样的。Thank you. Mas ouviu? Sim, sim, sim. Existe em Portugal, por força da nossa Constituição, uma grande autonomia na gestão das entidades locais e, no caso de 2 regiões autónomas, que, portanto, em termos de gestão, de modo de aplicação das receitas de que dispõem, gozam de uma grande autonomia. 这是由于葡萄牙的宪法，葡萄牙的当地政府呢，尤其是自治区政府呢，有非常大的自主权，在对这个我们这个财政收入在财政收入方面呢，有很大的自主权。Isso não prejudica que Portugal, como todo, e esse todo obriga todos, tenha preocupações com a gestão da dívida pública. 当然了，就是我们全国呢对这个国家这个债务呢是吧的管理呢都是非常关注的。Basta recordar que Portugal, integrando a União Europeia, está obrigado, como qualquer outro país da União Europeia, a cumprir limites de dívida pública. 就是由于葡萄牙是个欧盟国家，就是和其他的欧盟国家一样，它是要遵守欧盟制定的关于债务的规则。Que no caso tem a ver com uma ratio, com o produto interno bruto, que tendencialmente deve atingir os 60%. 就是葡萄牙的这个国家这个赤字啊，这个财政赤字啊，根据这个欧盟的制定呢，就是它要最高不能超出GDP 的60%， 60%. 60% do PIB. A dívida. É evidente que Portugal tem uma dívida superior a isso e, como há pouco referiu, o combate à pandemia gerou um aumento significativo da dívida pública. 当然呢，葡萄牙的这个实际情况呢是超出
这个限制的，尤其是在疫情期间呢，为了这个对抗疫情，所以呢赤字呢又有增长。E, no caso europeu, isso, tendo afetado todo o planeta, justificou também que houvesse uma maior abertura, uma maior laxidão, uma maior compreensão nos gastos públicos e, portanto, no desvio dessas metas. 由于为了对抗疫情呢，这个欧盟呢在疫情期间呢也对这个政策进行了一些放松，对那个政府的支出呢的这个更加放松了。O que levou, no caso português, para termos uma ideia, no ano de 2020 o déficit atingiu 134% do PIB. 在2020年的时候呢，葡萄牙的赤字呢达到了 A dívida atingiu 134% do PIB. 赤字达到了GDP 的134%。负债债务。Porém, o orçamento que está neste momento a ser discutido aponta para o próximo ano para uma dívida inferior a 100%. 那今年我们的预计呢，这个债务可以达到大概100%不到。O que faz com que Portugal seja dos países que maior ajustamento da sua dívida experimenta na Europa. Portanto, de 2020, 134% para menos de 100% em 2024. 那这样呢，葡萄牙呢可以说是欧洲国家里面呢债务那个减少最大的国家之一。Em 2020, Portugal era dos 3 países com maior dívida na Europa. 在2020年的时候呢，葡萄牙是在欧盟呢它的债务最多的国家之一。E esperamos que no final do próximo ano Portugal tenha deixado de estar entre esses 3 países e passe a ser a 6ª economia europeia com maior dívida. 在预计到2024年的时候呢，葡萄牙可能是欧洲债务呢可能排在第6。Concretizando, Portugal tinha uma dívida apenas superada por Grécia e Itália. 在2020年呢，希腊和意大利这2个国家的债务呢比葡萄牙更多。E chegará ao final do próximo ano com uma dívida inferior, obviamente, à Grécia e à Itália, mas inferior também à da Espanha, à da França e à da Bélgica. 我预计在2024年呢，葡萄牙的债务呢比法国、比西班牙、比比利时呢会更低，就除了前面讲的意大利和希腊。Do mesmo modo, apresenta saldos primários positivos, saldos orçamentais positivos, obviamente. 那我们预计呢，会有这个财政呢，就是会有收入，会有。E tendo que cumprir as regras da União Europeia também do limite máximo de déficit de 3%, espera ter excedente orçamental. 那为了遵守欧盟的这个3%的这个财政赤字这个政策，那我们希望就是我们预计我们会有收入。E portanto, como naturalmente aconteceria ou deveria acontecer, e no caso aconteceu com estes resultados, Portugal voltou a ter, em termos de rating de classificação da dívida, o acesso novamente à letra A, o que significa que voltou a ser um país em que se pode investir na dívida pública. 那我们的这个债务呢评级呢，预计呢会重新回到 A 级。那
可能就是葡萄牙这个债务呢，就是变成一个是可以受欢迎的这样一个债务。E creio que sintetizei, em linhas muito gerais, a evolução recente das finanças públicas em Portugal. 这就是这个我们最近几年来的这个财政的一些情况。Permitia-me dar a palavra também que estão representantes de 4 partidos no Parlamento. 由于我们这边有4个党派的代表。E nós prezamos a pluralidade de perspectivas. 而且呢，可能因为我们尊敬是吧每个人的不同的这个看法。E portanto vou dar a palavra a cada deles. 所以呢，我让他们每个党派的代表呢都发言。Porque obviamente partilhando todos da perspectiva global positiva nas finanças públicas. 虽然呢，大家呢都对我们现在的财政呢有一个乐观的看法。No que diz respeito à gestão da dívida pública. 就是有关这个我们的那个就是国债的这个债务的这个管理啊。Poderão ter obviamente perspectivas diferentes da minha. 但是呢，他们可能也和我的这个观点不一样。Passava a palavra então ao Sr. Deputado Carlos Pereira. 我们让这个卡洛斯议员来讲话。Que além de integrar o meu grupo parlamentar e ser vice-presidente do meu grupo parlamentar. 他也是我的这个委员会的这个副主席。É eleito precisamente por uma região autónoma e que, portanto, é conhecedor da forma especial que as regiões autónomas, Madeira e Açores, no caso Madeira. 那他呢是来自这个马德拉群岛，它是一个自治区啊，葡萄牙有2个自治区，马德拉群岛和亚速尔群岛。Muito obrigado, Sr. Presidente. 非常感谢。Obviamente que eu partilho das observações que o Sr. Presidente da Comissão de Finanças acabou de fazer sobre a evolução da dívida. 那刚才呢，主席呢，他就是简单的讲了一下最近2年的这个我们的这个财政的这个状况。E talvez acrescentaria para eventualmente debate mais profundo, falar sobre o enquadramento legal da dívida ao nível de Portugal, mas também das regiões autónomas e até dos municípios. 那我想再深入的讲一下呢，就是我们国家的这个财政啊，它的法律的框架啊，尤其是在这个自治区和市政里面的法律框架。Dado muito importante é sublinhar que depois da entrada de Portugal na União Europeia houve mudanças na gestão da dívida de forma significativa. 就是葡萄牙在加入欧盟以后呢，对这个财政的管理啊发生了很大的变化。Não só porque o cerne da política económica, da política monetária, melhor dizendo, passou a estar em Bruxelas, e isso muda muita coisa. 尤其是货币政策呢，货币政策它现在是在那个布鲁塞尔的手里。Como foi necessário criar enquadramento legal que se adaptasse às novas circunstâncias. 而且呢，我们也建立了一个新的一些法律框架来适应新的情况。Sim, por volta de 1995 foi criado aquilo que se chama uma agência de dívida com autonomia própria. 在95年的时候呢，建立了一个就是债务一个就是叫自治债务机构。E que tem inclusive estatuto diferente do resto da administração pública portuguesa. 与其他葡萄牙的公共的机构呢，它是不同的。Foi também publicado uma nova lei quadro da dívida, que no fundo é a lei que enquadra todos os aspectos relacionados com a dívida e a gestão da dívida. 也建立了一个就是与所有的债务
相关的一套法律。 Essa lei, e já agora que estamos no Parlamento, obriga a que a dívida, o financiamento do país seja aprovado em Assembleia da República. 就是根据这个法律呢，就国家所有的债务呢都要在国会里面通过。 E é no quadro do Orçamento do Estado, que é também aprovado na Assembleia da República, que é fixado os limites da dívida. 然后呢，国家的财政呢也需要在国会通过，而且呢，它这个财政和这个债务呢是要挂钩的。 O acompanhamento da evolução da dívida é feito não apenas pela Assembleia da República, a Comissão de Finanças, como também, por exemplo, pelo Tribunal de Contas. 然后呢，不仅仅是国会财政委员会需要通过我们的这个财政债务，而且呢，我们还有一个审计法院它也要同意。 outro aspecto importante tem a ver com o decreto-lei que regula a atividade da tal agência da dívida. 然后呢，我们还有一个法令，它是专门管理就前面我讲的那个就是自助财务这个机构的。 No fundo, essa agência negocia e executa todas as operações financeiras relacionadas com a dívida ou com instruções do Ministro das Finanças. 然后这个机构呢，它就是它管理呢就是任何与这个债务有关的这个事项，而且它是就是财政部部长管理的。 Bom, em termos muito resumidos, é assim que se processa as questões de gestão da dívida a nível nacional. A nível regional, existe uma lei de finanças regionais. 就是我刚才前面讲的，就是大概简单的讲一下，就全国的这个债务的这个管理的这个情况。然后在当地政府在市政的层面呢，它当然是有也有专门一套法律是管理当地的市政的债务的。 Essa lei de finanças regionais, no fundo, permite às duas regiões autónomas que o país tem gerir todos os aspectos financeiros e fiscais da região autónoma, das regiões autónomas. 就有一套呢，就是专门针对自治区的这个债务法律。 Estas regiões autónomas têm nível elevado de autonomia, têm governo próprio e parlamento próprio. 自治区呢，它的自治程度非常高，它有自己的一套政府，也有自己的一套议会。 E é também no quadro do Parlamento Regional que as questões da dívida são também tratadas, seja ao nível dos limites, seja ao nível da forma de execução. 然后自治区的所有有关债务的事情呢，是在自治区的议会里面进行讨论的。 Naturalmente que no fim do ano a dívida regional dos Açores e da Madeira, as duas regiões, consolida com a dívida nacional. 当然，在每年年底呢，两个自治区的这个债务呢，它是要和这个整个全国的债务是要相并的。 E, ao mesmo tempo, há exigências semelhantes para com a gestão da dívida regional das que existe com a gestão nacional. 当然，就是对自治区的这个债务的这些限制呢，它这些要求呢，是和中央政府的限制要求是一样的。 No plano municipal, para terminar, há uma lei de finanças locais que, naturalmente, também enquadra todos os aspectos relacionados com as dívidas dos municípios portugueses. 当然，在这个市政层面呢，也有针对市政的债务法律。 E, portanto, com este enquadramento legal no plano nacional, no plano regional e no plano local, é possível fazer um acompanhamento muito minucioso da evolução da dívida e, sobretudo, onde é que, eventualmente, as questões da dívida não estão a correr como deveriam. 那就是对全国这个财务的财政的和债务的这个管理呢，或者监控呢，就是我们需要在国家层面，在自治区
层面，然后在这个市政层面进行这个详细的这个监管。E ocorrendo falhas enfim, ou ultrapassagem de limites, é procedido ao ajustamento que tem que ser feito e que é necessário fazer no quadro das obrigações da própria União Europeia. 如果呢出现了超出或者违反欧盟规定的限制的这样的情况呢，那我们需要进行调整。Bom, era basicamente isto que gostaria de partilhar convosco. Se houver algumas questões, estou disponível. Muito obrigado. 这是我想和大家分享的一些这个情况。有什么问题呢？可以问我。Vamos também agora passar a palavra ao Sr. Deputado João Barbosa de Melo, que integra o meu grupo parlamentar, o principal partido da oposição, o Partido Social Democrata. Sr. Deputado. 我先请这个社民党的代表João议员呢来进行发言。Então, muito bom dia a todos os nossos convidados. 大家早上好。Nesta manhã de tempestade e de chuva, que espero que seja um bom augúrio para o fortalecimento dos laços entre a China e Portugal. 这虽然今天这个天气不太好，是吧？有下雨，是吧？但是呢，我希望呢，这次会议呢能加深我们的关系。Depois da exaustiva descrição feita pelo meu colega deputado Carlos Pereira sobre os mecanismos que existem em Portugal de controle da dívida, já pouco haverá a acrescentar. 就虽然我刚才的同事这个卡洛斯议员呢，他非常详细的讲了一下，就是我们的一些法律那我还有一些东西呢想补充。E, portanto, mais do que acrescentar, vou sublinhar alguns destes mecanismos que me parece importante mostrar. 尤其呢，我是想详细的讲一下呢，我认为一些比较重要的一些东西。Eu diria que, no fundamental, isso já terá ficado, já terá sido possível, todos aqui percebamos, o processo de controlo da dívida em Portugal é um processo fundamentalmente político e ocorre nesta casa, no Parlamento. É o Parlamento que determina os níveis de endividamento, é o Parlamento que controla politicamente todo o processo. 这个葡萄牙的这个债务呢，它其实呢是一个政治的一个事务它所有的债务呢都是在国会讨论通过的。É claro que a decisão política tem muito trabalho técnico, mas é de uma decisão política que falamos e sobre essa decisão política, sobre o que é que o Estado gasta mais ou menos em cada ano, sobre essa decisão política, naturalmente há forças políticas que têm entendimentos diversos. 它是一个政治上的一个决策，虽然呢它背后呢有很多技术的工作，但是呢它最终呢是个政治上的一个决策，所以呢由于它这个政治上的决策呢，每一个政治力量在后面呢，它都有自己的想法，都有自己的作用。O processo político orçamental inicia-se sempre, todos os anos, em outubro. Estamos em outubro, agora, portanto. 就所有的财政的程序呢，是从每年的10月份开始的，就是我们现在这个时候。E durante cerca de quase 2 meses, este Parlamento examina minuciosamente tudo o que tem a ver com as regras da receita, os limites autorizados da despesa e, naturalmente, da fonte de financiamento de eventuais déficits das contas do Estado. 然后呢，国会就会详细的研究，就是财政收入、财政支出和财政支出的限制，以及有可能的一些额外的一些收入。Por vezes, durante o ano económico, há alterações necessárias.
E por isso, sempre que alguma alteração não prevista ocorra durante o ano, é de novo o Parlamento que tem que aprovar as alterações orçamentais necessárias. 当然，我们在每年呢，都会出现一些没有预计的，是吧？没有预期出现的那些财政支出。那当然出现这种情况呢，那又要让国会来进行讨论、进行研究。O orçamento define não apenas o valor máximo autorizado para, por exemplo, aumentar a dívida do Estado, mas também a composição dessa dívida. 那在国会里面呢，我们不仅会讨论每年的债务的限制，是吧？我们同时会讨论我们债务的它的每一个款项。Por exemplo, qual a parte que deve ser obrigações, qual a parte que deve ser bilhetes do Tesouro. É um conjunto de instrumentos que o Estado tem para se endividar, que ficam pré-definidos no orçamento definido neste Parlamento. 我举个例子，比如说我们应该发多少国债，这些事项呢都是在这个议会里面进行讨论、进行通过的。Depois, durante o ano, há instituto governamental que faz a gestão cotidiana da dívida pública, isto é, define o momento em que se vai aos mercados, define a forma como se vai aos mercados. Isso já não passa, já não é um aspecto, já não é político, é técnico, e há instituto do Estado que faz essa gestão cotidiana do endividamento público ao longo do ano. 当然，在整个在全年里面呢，这个债务呢如何管理的，我们如何把这个比如说国债投到市场上，这些技术性的这些问题呢，就是议会呢就不涉及了，这是有专门一个机构来进行管理的。Só uma nota brevíssima para dizer, além do o Estado central, tem depois regiões autónomas e tem municípios, tem governos locais. 这葡萄牙呢，它除了有中央政府，还有自治区和地方政府，就是每个市的市政府。E tanto as regiões autónomas, como já foi dito, como os governos locais, as autarquias locais, têm uma grande autonomia na fixação dos seus próprios orçamentos, vírgula, mas com regras de endividamento muito claras e muito restritas hoje. 就是前面讲过，自治区和市政府他们有非常大的一个自主权，但是呢，他们的整个财政，整个就是这个财政的这个规则是吧？他们的限制呢是非常明确的。Essas regras do endividamento regional e local também são definidas pelo Parlamento, ou seja, o controlo político desses montantes máximos de endividamento continua sempre a ser feita pelo Parlamento. 这尤其是他们的债务的最多债务的限制，最大债务的限制是由国会来限定的、来制定的。Claro que também já foi dito, nem sempre as coisas correm bem, ou seja, por vezes, quer as regiões, quer os governos locais, os municípios em particular, podem ultrapassar os limites, sendo que há mecanismos, muitos deles automáticos, para que isso não continue, para que seja interrompido e para manter a disciplina orçamental. 当然，就是在这个运行的时候呢，当地的市政府和自治区呢，他们在很多情况下呢会违反就是中央政府制定的最大的这种债务限制。这个，所以呢，我们有一整套体系，它可以呢自动的去纠正他们的他们违反的这些错误，来保持他们呢能有这样一个能让他们保持这样一个纪律性。
Por último, uma nota sobre o que se passa hoje. Nos últimos 2 anos, a inflação, que foi muito elevada em Portugal, como em geral no mundo, fez aumentar muito a receita fiscal do Estado e fez aumentar o PIB, o Produto Interno Bruto, o GDP, nominal. 在最近2年来呢，全世界的这个通货膨胀的增长呢，葡萄牙也不例外。所以呢，这个通货膨胀使葡萄牙的 GDP 和它的这个财政收入呢也有了增长。Para ter uma ideia do montante, face à economia, na economia portuguesa, que é uma economia pequena, aquilo que o Estado cobrou a mais em receita fiscal por via da inflação, cobrou mais de forma, para além do que estava à espera, cobrou a mais, cerca de 8 mil milhões de euros só no ano que está a terminar. 就是在今年，大概我们有80亿欧元这样一个财政收入，就多出80亿这样一个欧元的财政收入，就是由于通货膨胀引起的。Isto tem permitido que o rácio dívida-PIB tenha descido nos últimos anos muito fortemente, como já não acontecia há muitos anos, mas ainda assim estamos agora abaixo de 100% do PIB, em princípio, em 2024, consoante as previsões, mas ainda estamos acima dos 60% onde começámos este processo há 20 anos atrás. 这个情况呢是可能是非常少见的这种情况尤其是比如说我们现在预计就是在24年我们的这个债务呢可以达到100%不到，但是呢与欧盟之前制定的60%这个差距还是很远的。E queria só dizer, para terminar, que naturalmente as forças políticas num Parlamento como este têm ideias diferentes sobre a forma de gastar e de tirar dinheiro ao bolso das pessoas, temos ideias todas diferentes, mas julgo que haver um grande consenso nas forças políticas deste Parlamento para a necessidade de manter o controle do déficit, da dívida, porque a inflação baixa vai acabar, certamente um dia, e nós, para defendermos a soberania nacional, precisamos de continuar a ter as contas sob controle. E o meu partido, tal como praticamente todos os partidos, estão empenhados nesse processo. 虽然每个政党呢，他对如何花钱是吧，然后如何收税看法不一样，但是呢，我认为呢，所有的政党呢，在以下这个方面呢是有达成共识的，就是我们需要严格的来管理，我们的财政赤字和债务，让它保持在所规定的限额之内，这样呢才能保留呢，才能维护呢这个国家的主权。Bem, muito obrigado, deputado João Barbosa de Melo. Passamos agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo, do Partido Chega, partido também na oposição. Eu só apelava a alguma capacidade de síntese por uma razão. Nós tínhamos programado terminar esta nossa reunião ao 12h30 e, portanto, alguma síntese agradecia. Obrigado. 那我现在邀请这个另外一个党派的一个叫 Chega 这个一个党派的代表来发言。就由于这个我们时间有限，所以希望他这个就是简短发言。 Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores presidentes das respectivas 5ª e 6ª comissões, caros colegas, dar primeiro as boas-vindas à delegação chinesa e agradecer por esta reunião de troca de partilhas à Comissão de Orçamento do Parlamento da Assembleia Popular Nacional Chinesa. 首先呢，就非常感谢有机会来这边和这个我们来自中国的代表团进行交流。Em primeiro lugar, dizer que os senhores acabaram de ouvir duas declarações de dois
colegas nossos, que naturalmente eu respeito, mas não quero que fiquem com a ideia de um país errado. Portanto, eu terei uma opinião diametralmente oposta à que aqui foi transcrita anteriormente. 刚才呢，就是大家都听了我的2位同事的发言，是吧？但是呢，我不想让大家呢对我们这个国家呢有个错误的看法，是吧？但是因为我呢有不同的意见。Naturalmente que há esforço do governo português em reduzir a dívida pública e nós concordamos em parte com essa redução. Não podemos aceitar que para reduzir a dívida pública 15% da população portuguesa não tenha médico de família. 我同意我同事说我们需要控制我们国家的债务，但是呢，我反对的是呢，就是我们在控制债务的同时呢，也不能接受整个葡萄牙的15%的人口呢是没有家庭医生的。Não conseguimos também aceitar que para reduzir essa mesma dívida pública haja cada vez mais portugueses a terem que deixar os apartamentos e viverem em tendas na rua. Portugueses a ficar sem casa, sem os filhos, porque foram viver para a rua, porque as rendas em Portugal são superiores ao salário mínimo nacional. 而且呢，为了控制我们的债务，我们也不能接受呢，就是现在很多葡萄牙人，他们呢没有房子，没法住在房子里面，因为呢现在的房租是高于全国平均收入的，所以呢现在越来越多的人住在帐篷里面。E não podemos aceitar também que para reduzir a dívida pública, no início do novo ano letivo escolar, haja ainda 90.000 alunos sem professores a algumas disciplinas. 而且呢，由于我们也不能接受，为了控制我们的债务呢，在今年这个学年的年初呢，有9万多名葡萄牙的学生在有一些课程呢，他们是没有老师了已经。Portanto, com esta minha pequena descrição, ainda podia acrescentar mais, sejam bem-vindos ao Portugal Real, que é este que eu acabei de transmitir. 这是我就是补充的一些东西。我想说这个你们可以见证一个更加现实的葡萄牙。E posso usar dois exemplos que desmistificam esta tese de que temos que ter uma dívida pública muito baixa para ser atrativos. Nós temos 2 países diferentes, eu explico brevemente esta realidade a seguir: China e Japão. 我对于这个为了保持这样一个非常低的这样一个国家的债务呢，我是有疑问的。我想举2个例子，2个国家，一个是中国，一个是日本。China com uma dívida pública de aproximadamente 80%. E o Japão com uma dívida pública superior a 260%. 中国的债务呢，大概是在80%左右。那日本的债务呢，是超过了260%。China é país atrativo para investimento, mas a China tem uma dívida pública de 80% porque não precisa de investimento externo, porque cria a própria riqueza, tem essa capacidade. 中国呢，它是一个对于外资来说呢是非常有吸引力的这样一个国家，但是呢，中国呢它根本就不需要外资，因为中国它自己的财富呢，它就可以支撑自己。E o Japão, com uma dívida superior a 260%, continua a ser dos países mais atrativos do mundo para investimento externo. 然而日本呢，它有260%的债务，但是呢，日本呢也是一个对外投资呢，也是一个非常有吸引力的国家。E a questão é simples e a resposta é igualmente simples. Porque tanto China como o Japão, e neste caso em concreto o Japão, que tem uma dívida muito maior, são países atrativos porque têm uma coisa que os diferencia de Portugal. 就是不管日本，不管这个260%的债务，还是中国80%的债务呢，都是吸引外资呢，是吧？就都非常有吸引力的国家。这2个国家呢，与葡萄牙呢有一个很大的一个区别。Primeiro, o índice da percepção da corrupção.
第一个呢就是反腐。Como é que nós vamos ser um país atrativo se todos os anos os índices de percepção da corrupção a nível internacional no que respeita a Portugal não param de subir? 葡萄牙呢，在最近几年来呢，这个腐败这个指数呢是一直在上升的所以呢，这样呢，如何让葡萄牙成为一个可以吸引外资的国家呢？ Naturalmente que isso vai afastar os investidores e vai canalizar os investidores por onde esses índices são muito menores, como é o caso do Japão. 所以呢，这种情况呢，让投资人呢会远离葡萄牙，他不会让葡萄牙成为像日本这样可以有吸引力的这样一个吸引外资这样一个国家。 E depois outro ponto que é a ineficácia dos sucessivos governos portugueses, que não retêm talento. Os grandes, os licenciados das principais universidades portuguesas imigram. 然后呢，葡萄牙的政府呢，他们也没有能力保留人才，就是葡萄牙很多的大学生毕业了以后呢，都到国外去了。 Imigram porque temos das maiores cargas fiscais da Europa, imigram porque Portugal não sabe reter talento, imigram porque Portugal não consegue ficar com os melhores quadros, nem tem capacidade para atrair quadros de fora. E isto, naturalmente, leva a estas consequências. 他们去国外呢，由于葡萄牙呢是它税务呢非常重，而且呢葡萄牙也没有能力让这些人呢留在葡萄牙，同时也没有能力吸引国外的人才。 Portanto, podem tentar reduzir a dívida pública por via do aumento fiscal, que isto vai tornar Portugal cada vez menos competitivo, e outra política governamental que tinha a ver precisamente com o investimento estrangeiro em Portugal, através de um programa que os senhores conhecem bem, o Visa Gold, em que este governo acabou com isso. Portanto, menos investimento, naturalmente que a dívida pública tem que ser sustentada de dentro. 由于现在我们要保持这样低的一个债务，那我们又需要增加税，增加收入，那这样呢是葡萄牙的税收呢越来越重。那而且最近呢葡萄牙政府呢议会呢已经结束了一个之前我们有一个叫黄金移民的这样一个引资这样一个政策。那这样的政策结束以后呢，那来这里投资人会更少，那我们的税务呢又要增加。 Portanto, resumidamente, a falta de confiança dos mercados internacionais em Portugal foi aqui brevemente descrita. A pedido do Sr. Presidente, não me vou alongar muito mais, agradecer a vossa presença e dizer-vos que agora sim ficaram com uma percepção do que é o Portugal real. Muito obrigado. 那在这种情况下呢，就葡萄牙的在国际上的吸引力呢就变得非常低。 那由于之前的这个我同事讲的，我就不再拖延我的这个演讲了。那就想让大家了解一下一个真正的葡萄牙。谢谢。Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, do Partido Iniciativa Liberal. 非常感谢。 Também apelava capacidade de síntese. 非常感谢刚才那位议员发言。现在我让最后一位议员，这个来自另外一个小的党派，叫 Iniciativa Liberal， 是吧？ Obrigado, Sr. Presidente. Saúdo o Diretor-Geral e todos os representantes do Comitê de Assuntos Orçamentais do Congresso Nacional do Povo da República Popular da China. 非常欢迎我向整个代表团呢表示能来这里那个访问呢表示欢迎。 Serei breve. 那我也是简短的讲一下。 Na agenda que a vossa visita à Alemanha e Portugal trazem, há 3 grandes temas. 就是根据我的信息呢，就是这次代表团来访问呢，有3个大的主题。 A emissão, a gestão e a supervisão de dívida pública. 一个就是债务的签发、债务的管理和债务的那个监管。 E perguntam-nos sobre esses 3 temas a 3 níveis, nível central, regional e local, ao qual já foi aqui acrescentado o nível europeu, que desde há 2 anos para cá também emite dívida em nome dos Estados-membros. 就是而且呢，在3个层面，就是中央政府和当地政府和那个欧盟这3个层面。我先想补充一下，就欧盟呢。 它现在呢
也可以以每个成员国的名义呢来这个发这个国债。A cada destes níveis, os temas que nos trazem são tratados da seguinte forma. A emissão de dívida resulta dos orçamentos e da execução dos orçamentos decididos democraticamente. 第一呢，就是我们是经过这个民主讨论的来决定我们发这个国债。A gestão da dívida pública é feita por entidades políticas eleitas ou respondendo a entidades eleitas democraticamente. 那我们这个进行债务讨论呢，是通过选举出来的机构来进行讨论的。E a supervisão é feita por entidades supervisoras que respondem a poderes políticos democráticos e também pela sociedade como todo. 然后对债务的这个监管是通过机构来进行的，然后这个机构呢是需要向选举出来的机构呢来进行进行管理的。Essa supervisão é feita pelo debate livre no Parlamento, na imprensa livre e numa sociedade que goza de liberdade de expressão. 然后呢，整个监管呢是通过在国会的讨论，通过媒体上的讨论，在整个一个社会讨论这样一个氛围中进行的。Em conclusão, sistema de emissão, gestão e supervisão de dívida pública só pode funcionar bem, em nossa opinião, iniciativa liberal, se for baseado em sistemas democraticamente eleitos e numa sociedade que goze do pluralismo e de liberdade de expressão, coisa que recomendamos todos os países a adotarem para uma boa gestão orçamental. 在我们的看法呢，就是一个好的监管是要通过在一个能大家自由讨论的这样一个氛围下，在一个整个社会都能进行自由讨论的这样一个氛围下进行的。Agradeço muito a vossa presença e fico naturalmente para o que entenderem à disposição para explicar que tipo de mecanismos em concreto podem ser usadas para uma melhor gestão e alerta atempado de problemas na dívida pública. Muito obrigado. 非常感谢我的这样一个简短发言。如果有什么问题，大家可以问我，我可以向大家讨论，就是有哪些一些好的一些机制来进行监管。Parece-nos que permite esta nossa interação terem aqui uma visão plural, uma visão diferenciada dos vários partidos no Parlamento Português. 那非常感谢，大家刚才听了一下，就是我们这个国会里面呢不同的看法。Perceberam também que não havia realmente uma opinião unânime. A democracia tem esta vantagem de se ouvir opiniões diferentes e opiniões que têm nuances em relação à forma como se gera a dívida pública. 那大家也看了，就是我们这个国家呢，就是大家就没有这样一个很多方面就是没有一个共识大家有不同的看法。那这也算是一个优势吧。Com os partidos representados no Parlamento Português, na Assembleia da República Portuguesa, da direita à esquerda, dos vários partidos. 那就是不管我们从左派到右派。Fica claro também que tema desta natureza implicaria muito mais tempo, não é possível tratarmos este tema, mas de qualquer forma a percepção de como funciona o mecanismo da emissão, de gestão da dívida pública em Portugal, penso que ficou claro. 而且呢，像这样一个议题呢，它没法在很短的时间内呢，我们都讨论清楚。但是呢，我觉得就通过这样的我们这样一个会议呢，就可以让大家知道，就是我们这整个一个框架如何就是发这个国债，如何管理如何监管。E mesmo antes de agradecer e terminarmos a nossa reunião, eu daria a palavra para encerrar, se me permite, dava-vos a palavra ao senhor Yi Chen-jung. É assim? Não? Não. Acho que não é. Acho que é diferente. Pronto, 那就最后，我们在会议结束之前呢，我想让我们这个中方代表团呢，再讲一下这个结束语。Tem que ligar. Acho que tem que desligar o que já está. OK。很感谢刚才几位
议员先生的介绍。 Então, muito obrigado pelas apresentações dos senhores deputados. 虽然时间不是很长，但是通过简要的介绍呢，使我们了解了咱们葡萄牙国家在政府债务管理方面的法律的制度框架。 Então, apesar de o tempo ser limitado, nós podemos nos aperceber do enquadramento legal, portanto, em Portugal. 和实际运行的情况。 E também algumas realidades em Portugal. 也使我们了解了在政府债务举借数量、规模和如何来看待欧盟所确定的赤字率和债务率两个指标上的这种艰难的抉择。 E também nos apercebemos a dificuldade que existe na discussão e na decisão das dívidas públicas, né? Especialmente os limites impostos pela União. 举借债务既要来弥补收支缺口，来发展经济、改善民生，但是同时还要防范风险，这是确实是一个很难抉择的情况。 Portanto, isto é realmente, é especialmente difícil. Portanto, por um lado nós temos que estimular a economia, por outro lado temos que controlar os riscos das dívidas. 我个人的理解，恐怕这种情况不单单是在我们葡萄牙会遇到，在其他国家可能也会遇到。 Portanto, eu acho que isto não é problema só em Portugal, isso é em todo lado. 非常感谢。 Então, muito obrigado. 希望以后还有机会，我们再进行深入的交流。 Espero que teremos oportunidades no futuro para ter, portanto, discussões mais aprofundadas. 欢迎各位议员先生到中国的全国人大去访问。 Então, são bem-vindos de visitar também o nosso Congresso Popular. 谢谢。 Muito obrigado. Agradecemos muito em nome da República, a vossa presença cá e desejar as melhores possibilidades e a melhor relação. 非常感谢，也希望呢，以后呢，我们这个能更加深入的交流。期待。 obrigado。 礼品怎么个给法呀？我说礼物怎么个给法？他们这是双主席还是什么？一个礼物，一个菜。我就是怎么个给法？给谁呀？给他。你上我这主任呗，菜金上我这长。那就给。 Trouxeram presente, não sei quem é que... 跟着稍微介绍一下，小礼物茶，北京茶，北京茶。